Boa noite a todos vocês que acompanham agora a nossa live de lançamento oficial da campanha do meu amigo, do meu irmão, vereador João Mendes Jesus, a trajetória ao projeto de retornar à Câmara Municipal, agora mais uma vez, né, vereador? Então, eu quero dar mais uma vez boa noite a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão e já começar a te incentivar a compartilhar com os teus amigos. A gente vive um momento extremamente diferente em que as rodas de conversa já não são mais feitas como eram antes, então a gente troca as nossas experiências, a gente troca as nossas informações através das ferramentas virtuais, então eu quero te incentivar a compartilhar esse link. Então pega agora o link dessa transmissão, joga nas tuas redes sociais, compartilha aí nos teus grupos de WhatsApp, compartilha nas tuas listas com os teus amigos, compartilha com o maior número de pessoas, pega também o link aí do Facebook, vai compartilhando com os teus amigos. O Facebook criou também uma ferramenta muito interessante que te permite também divulgar aquilo que você acredita, a tua crença aí nos teus candidatos, através dessa nova ferramenta que é a sala de vídeo. Então quero te incentivar a criar uma sala de vídeo para poder compartilhar este momento com os teus amigos também. Essa live também está sendo transmitida pelo YouTube, canal oficial Bispo João Mendes Jesus. Então, você tem diversos canais em que você pode compartilhar. Quem não assiste pelo Facebook pode acompanhar pelo Instagram, quem não assiste pelo Instagram pode acompanhar pelo YouTube. Mas o interessante é você poder entender, identificar e saber por que você deve escolher João Mendes de Jesus para teu candidato a vereador. Muitas pessoas, vereador, conhecem o senhor pela vida ministerial, pastoral que o senhor tem. As pessoas conhecem o bispo João Mendes de Jesus, outras conhecem o vereador João Mendes de Jesus. Tem umas que conhecem o bispo e o vereador, mas poucas pessoas conhecem a história do João Mendes de Jesus. E eu queria que o senhor compartilhasse com as pessoas que estão assistindo a gente agora, quem é o João Mendes de Jesus? De onde vem o senhor? Muito bem. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham nessa live. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que têm nos incentivado a continuar nessa missão, e eu quero incentivar você também a fazer aquilo que o doutor Alessandro já falou. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, compartilhe com toda a sua rede, abra suas salas, porque nós queremos chegar ao máximo de pessoas para que possa conhecer esse simples cidadão, né, baiano, que veio novo para o Rio de Janeiro, mas que tem um amor pela essa cidade muito grande, uma gratidão muito grande pela cidade. E eu quero compartilhar com vocês essa história que você não conhece ainda do cidadão João Mendes de Jesus. Aliás, eu quero dizer que quando meu pai me batizou, quando ele foi lá e fez a certidão de nascimento, ele botou lá, João Mendes de Jesus. Isso foi, assim, divinal para mim, porque eu já nasci com esta bênção de Jesus na minha vida. Mas eu queria nessa noite, nessa live, compartilhar com vocês um pouco da minha história, sim, de chegada aqui no Rio de Janeiro, como foi a nossa entrada nessa cidade, né? A gente que veio retirante de uma cidade do interior da Bahia e veio morar aqui no Morro do São João, ali no Engenho Novo, e compartilhando com parentes também, ali pelo Grajaú, Vila Isabel. Essa é a minha origem aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei por ali. Grajaú, Vila Isabel, Engenho Novo, Morro do São João. E aí, o grande sonho, Alessandro, de chegar aqui no Rio e poder me integrar à cidade. Era um sonho de criança. Eu via muitas rádios lá no interior e dizia, um dia eu vou para o Rio de Janeiro. Um dia eu vou chegar nessa cidade. E cheguei. Servi exército aqui, me preparei para o exército, servi o Exército Brasileiro aqui, ali em São Cristóvão, né, no GK 90, foi para mim uma experiência muito bacana, deslocado depois para o Ministério do Exército, e ali cumpri um sonho de fazer a minha carreira militar, queria muito ser um militar, né? Tentei fazer a AMAN, fazer algumas escolas para chegar ao oficialato do Exército Brasileiro,
mas a vida mudou um pouco a minha história. Eu fui trabalhar numa instituição chamada Banco Central do Brasil, através de uma empresa contratada, fui terceirizado, e ali eu comecei a fazer um trabalho de office boy, de fazer um trabalho de entrega de documentos dentro da instituição. Comecei como faxineiro e fui crescendo, cheguei a esse ponto de ser um office boy. Ganhei essa ascensão. Que idade que o senhor tinha, vereador, quando o senhor veio para o Rio? Eu tinha 17 e ia completar 18 anos, tanto é que eu vim para servir o Exército aqui no Rio de Janeiro. Então foi com essa idade. Saí de lá do Exército com 19 para 20 anos, e foi quando eu comecei a trabalhar na instituição Banco Central, na época era na 1º de março. Ali fiquei por um tempo e aprendi com alguns companheiros ali a me dedicar a fazer concursos públicos, né? Qual era a sua formação nessa época? Nessa época eu vim da Bahia com apenas o ensino fundamental, na época o ginásio. Aqui eu fiz o científico, estudei no Meyer, no Colégio César Grossi, não sei se é muito antigo isso, mas talvez alguém lembre desse Colégio César Grossi. Ali no Meyer fiz o primeiro grau, o primeiro ano e o segundo ano. O terceiro ano eu vou fazer o curso vetor, já me preparando para o vestibular do Sesgran Rio, que naquela época tinha o Sesgran Rio, como hoje tem o Enem, antigamente era Sesgran Rio, que o carioca mais um pouquinho vivido sabe disso. E eu fiz ali 3 opções. Eu queria fazer engenharia, optei por economia e também optei por biologia, olha só. E aí eu fui classificado para a economia. E fui estudar na Gama Filho, fiz a minha faculdade, a minha graduação toda como economista na Gama Filho, isso em eu já não lembro mais, faz tanto tempo. Me formei em 80, gente. Então foi em 76 por aí que eu entrei para a faculdade. Fiz 4 anos, eu não perdi, não repeti, completei o tempo certinho e concluí graduado em economia e fiz alguns concursos. Fiz para o Banco do Brasil, fiz concurso para a Caixa Econômica, eu fiz concurso para o Banco Central, aí para ser o técnico básico. Eu fiz concurso para o BNDES, eu fiz vários concursos. Queria estudar, queria desenvolver a minha vida, e até que eu passei por um concurso muito bom que foi para auxiliar de fazenda da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro, do Estado de Janeiro. Na época, o governador era Chagas Freitas. Eu passei, fui bem classificado nesse concurso, perdi tantos outros, mas passei bem para auxiliar de fazenda. E ali eu fiquei cerca de mais ou menos 8 meses, e eu logo apliquei para outro concurso, que foi da Embratel, e acabei entrando para a Embratel e fiquei, então, desisti, eu me demiti, pedi a exoneração lá da Secretaria de Fazenda e preferi ficar com a Embratel, até porque pagava melhor, pagava um salário melhor, tipo assim, era 8 salários mínimos por aí nessa época, e eu fiquei lá pela Embratel. Durante muitos anos, 13 anos na Embratel, eu fiquei ali trabalhando, e até que minha vida teve uma mudança, conversando com alguns amigos também, que já estavam na Embratel há muitos anos, disseram para mim: João, olha, você é um excelente funcionário. Eu vou trabalhar para você ser um engenheiro chamado Celso Paulino, que eu espero que você esteja me ouvindo agora, Celso, e alguns outros também da época, e queriam que eu assumisse uma função em Petrópolis, né, já como economista, já me classificando para economista, e trabalhar lá em Petrópolis. E aí houve essa mudança em que eu preferi optar por servir a Deus e ingressei, então, como um oficial missionário da Igreja Universal do Reino de Deus. Em 1980, eu conheci a igreja, conheci Jesus, e aí a minha vida deu aquela guinada, e então o meu pensamento mudou para servir as pessoas, para ganhar almas para o reino de Deus. Agora, isso foi... Deixa eu lhe cortar um pouquinho, porque quem está assistindo a gente, ouvindo o senhor contar assim, parece até que foi uma vida um pouco fácil. O senhor enfrentou algum tipo de preconceito? Porque como é que é para um nordestino, né, de família simples, vir para o Rio de Janeiro? O senhor enfrentou preconceito social, preconceito racial? O senhor enfrentou aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro, eu diria como é que foi isso para o senhor? Não era acentuado, até porque faltava em mim até essa questão da consciência. Eu sou filho de uma mãe
que é branca, né? Uma mulher branca e um pai negro, preto. E eu convivi com essa dualidade de cor o tempo todo da minha vida. E não percebia essa questão do preconceito. Não, eu não percebia isso. Isso foi nascendo, foi percebendo, à medida que você vai alcançando alguns patamares, você começa a perceber esse tipo de preconceito contra o nordestino e contra o negro. Mas eu decidi, desde cedo, Alessandro, não me atentar para esse tipo de coisa. Eu entendi que há o preconceito, entendo que havia, mas eu tinha um foco, tem foco na minha vida, e quando a gente é focado para construir, para desenvolver, para fazer, sabe, fazer as coisas acontecerem pelo seu trabalho, pela sua luta, você acaba ficando isento de certas situações, mas consciente de que existe esse preconceito até hoje no Brasil e no Rio de Janeiro. Porque são essas experiências que acabam formando o homem público. E, desculpa, o senhor parou na parte em que o senhor estava ali dizendo em que o senhor largou toda essa sua história para poder se entregar a uma fé. Como é que foi isso? É isso, então. Essa fé, o que vai nortear essa minha nova vida é entender o seguinte: eu entendo que o homem pode optar por várias, enfim, ações na vida. Mas tem uma ação que eu considero importante, dentre tantas outras, é claro, mas a mais de todas, que é, de fato, a questão da salvação da nossa alma. Eu não posso, de hipótese alguma, pensar que existe algo mais significativo na vida do que a preservação da nossa alma, a preservação da nossa vida espiritual para a eternidade. Isso é um fato que é o que entrou em mim de forma tão profunda, é o que me fez largar tudo. Eu deixei tudo que fazia, como Pedro largou as redes, assim como Zaqueu deixou lá a coletoria, como Mateus deixou as suas funções, eu decidi me aliar a Jesus Cristo. Sou um aliado, eu sou um discípulo, eu sou um servo de Deus. E quero isso, eu não me envergonho de dizer isso, e tenho prazer e orgulho, se for o caso, de dizer: eu sou um servo de Deus para servir e atuar aonde Ele determinar, aonde Ele quiser. Conversando, aí eu vou... E aí eu imagino Sim. que quanto tempo, o senhor falou de 1980, em que ano exatamente o senhor deixa essa função pública que o senhor exercia dentro da Embratel para poder servir a crença, a essa sua fé que o senhor passou a se dedicar? Perfeito. Isso levou cerca de 4 anos, né? Eu já começava a fazer alguns trabalhos evangelísticos, né? Visitava hospitais, visitava os enfermos. Eu visitei quase todos os hospitais do Rio de Janeiro, da Zona Norte e tal, e também do centro. Salgado Filho. Eu ia para o Souza Guiar, eu ia para o Pedro Ernesto, eu ia para o Hospital Andaraí, eu visitava os hospitais aqui do Meia, enfim, eu fazia esse trabalho de visitar o doente, o enfermo, o aflito. E assim, desenvolvendo esse trabalho, até que comecei a fazer um trabalho de espécie de uma célula ali na Conjunto dos Ferroviários. Ali eu fazia um trabalho todas as quartas-feiras ou quinta, não me lembro agora, para também reunir pessoas e falar do Evangelho, falar de Jesus. E fui desenvolvendo esse trabalho e conheci a minha atual esposa nesse trabalho. Atual e única, diga-se de Atual e passagem. única, atual e única. Tem que registrar, atual e única, né? Porque atual dá uma conotação de que existiu outras. Olha que ela está me vendo aqui agora. Olha, amor, é só você, tá? Então, desde que eu conheci Jesus, não teve mais ninguém na minha vida. Você foi a escolhida de Deus para mim, né? E graças a Deus por isso. Aí sua pai de 4 filhos homens. 4 filhos homens, né? Quanto tempo de casado? 36 anos de casado. Eu casei em 85, né? 35, 36 anos de casado. Eu sou advogado, não sou bom de conta, não. Não. Mas eu conheci a minha esposa, foi bom, olha, porque é o seguinte, ela morava em Saracuruna. Ela assistia os cultos da abolição, mas ela morava lá em Saracuruna. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar de Saracuruna.
Eu perguntei, vem cá, dá para você trazer um casal de onça para mim lá de Saracuruna? Ela começou a rir, achou muito graça, eu achei ela muito graciosa, começou a brincar, e aí começou o nosso namoro com essa brincadeira de mau gosto, mas foi que deu entrada para a gente conversar ali na igreja a nossa conversa. E assim foi, ela me levou à casa dela e lá eu comecei a fazer um trabalho também evangelístico na casa dela, lá em Saracuruna, e ali surgiu um trabalho. Esse trabalho cresceu. Hoje nós temos lá uma catedral maravilhosa ali em Saracuruna, fruto desse amor que nasceu entre nós. Ali também nasceu um trabalho evangelístico, uma igreja que hoje tem capacidade para mais de 1000 pessoas. O trabalho cresceu abundantemente lá. Foi assim que se deu a minha entrada. Vereador e candidato a vereador, uma pergunta. Então, eu acho que essa sua experiência dentro da organização religiosa, exercendo a sua fé, te coloca muito próximo à realidade das pessoas. E é muito comum a gente perceber as instituições religiosas promovendo trabalhos sociais e se envolvendo diretamente com a sociedade. Então, em que momento o senhor entende que essa vocação pastoral precisa ir para a vida pública? Voltar novamente, já que o senhor tinha sido servidor público, aí o senhor sai da Embratel para ser um missionário e daqui a pouco o senhor entende que tem que voltar para o serviço público para poder continuar ajudando pessoas. É verdade. Como é que se dá isso, essa transição? Então, alguns pares, alguns companheiros meus conversavam muito sobre essa questão, né, de a gente poder ampliar o nosso trabalho evangelístico, mas de uma forma bastante, assim, intersetorializada, digamos assim, onde eu pudesse ampliar, não somente aliar a pregação do evangelho, a palavra de Deus, mas também levar o social para as pessoas. Esse social já se dá... O senhor acha que há muita injustiça social? Com certeza, há muita iniquidade social, muita desigualdade social, e isso causado por várias situações que a gente tem que combater. E eu considero que uma das desigualdades, a razão da desigualdade social chama-se corrupção. Conversando muitas vezes com os meus companheiros, meus amigos, então surgiu a ideia de a gente poder representar, né, não somente a população do Rio de Janeiro, mas também como servo de Deus, como um evangelista, um missionário, está lá na política para representar essa classe, suas convicções. Essas convicções que vinham crescendo. Essa minha convicção, isso nasce desde cedo, isso vem crescendo. Tanto é, que eu vou contar aqui para vocês, em 1980, exatamente 80, 81, 82, por aí, eu me filiei a um partido político, né? O partido PDT foi o partido pelo qual eu voltei a procurá-lo. Quando surgiu a ideia, eu voltei ao PDT e disse, olha, eu tenho uma filiação. Isso já foi em 2001, Alessandro. Eu voltei à sede do PDT lá na 7 de setembro e disse, olha, eu desejaria concorrer às eleições aqui pelo partido. E perguntaram, você já tem? Você é pastor? Eu falei, mas eu sou filiado ao PDT. E foram procurar a minha ficha e estava lá, eu já com 20 anos de filiação ao PDT. Dali foi aquela conquista, aquela conversa com o Lupe, e na época até com o Brizola, que era vivo, e eles me aceitaram ali no partido, eu concorri. Aí foi quando eu decidi, então, pelo meu grupo, nós nos concorremos a deputado federal e fizemos uma eleição maravilhosa. Foi em 2002, a gente é eleito para deputado federal, em 2002, com 60 mil votos, né? Foi assim, uma votação extraordinária. Lembra que foram eleitos naquela ocasião? Primeira eleição, primeira 60 eleição, mil votos? Eleito com 120 mil votos, Miro Teixeira, que foi meu companheiro lá em Brasília. Em segundo lugar veio a mim, eu fui 60 mil votos. Depois veio o Roberto Jefferson, né? O meu companheiro deputado federal, lá em Brasília também, e mais a deputada Elane, lá de São Gonçalo. Foram quatro deputados federais e ali permanecemos assim. Até que por mais uma convicção também, Alessandro, a gente vai para Brasília, embora tenha feito um trabalho maravilhoso lá, eu tenho um ponto que eu quero salientar aqui em Brasília, nós fizemos lá uma alteração, um movimento naquela ocasião, com meus companheiros também, lá em Brasília, de alterar o Código Civil brasileiro. Porque havia sido aprovado o Código Civil, onde incluía as igrejas como sendo
associações, apenas associações. Isso traía um transtorno Quando muito o senhor grande. fala igreja, o senhor fala dos templos religiosos de uma forma Olha, geral. Alessandro, eu acho sim, agora você me pegou. Eu falo dos templos em geral, do modo geral, mas como eu estava focado mais nas igrejas, eu entendi que aquilo ali era uma afronta a todas as igrejas, de modo geral, inclusive a Igreja Católica. Então ficamos olhando aquilo ali e dissemos, todos nós nos reunimos e pensamos, não, a igreja não pode ser considerada apenas uma associação, porque ela tem um procedimento até constitucional que vale a pena ter um olhar diferenciado. E aí a gente teve uma reunião muito séria lá com o ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele disse para nós que tínhamos como alterar aquela situação se nos uníssemos e pudéssemos mudar o Código Civil brasileiro. E assim fizemos. Foi um momento importante lá. Lembro até que o Bispo Rodrigues era o nosso comandante naquela ocasião, e nos reunimos para mudar o Código Civil brasileiro, e isso alteramos o Código com uma votação de código muito qualificado. As votações de projeto para mudança se deu na Câmara Federal e também no Senado Federal, ou seja, o Congresso reuniu e nós alteramos para que as igrejas e os templos de qualquer natureza se tornassem instituições públicas, mas de direito privado, onde o que vale, na verdade, é o estatuto da sua igreja. O que vale é o que determina o estatuto que foi feito, elaborado pela instituição que assim o fez. Esse foi um feito, dentre outros, lá em Brasília, que eu me recordo. Mas, mais uma vez, a gente sente a vontade de voltar ao Rio de Janeiro e trabalhar mais, porque você acaba distante. Não tenha dúvida que a gente fica em Brasília, as questões são nacionais, que é muito bacana, que maravilha, para um menino que saiu lá do interior da Bahia, lá do fim do mundo, uma cidadezinha, como diz a minha mãe, que só tem uma rua e só tem árvores, e vir para o Rio de Janeiro se tornar um deputado federal, ela fica babando. Viu, minha mãe? Mãinha querida, se você está me vendo aí, ela gosta, ela não perde uma live minha, não. Um beijo para a senhora, estou te vendo, tá? Então, é o seguinte, mano, eu beijo para minha mãe, lá na Bahia, gente, 93 anos de idade, é uma mulher linda e maravilhosa. Bom, eu volto, então, ao Rio de Janeiro, para, em 2008, concorrer à eleição de vereador dessa cidade. E a gente vai começar do nada. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Até porque, no momento que a gente está vivendo aí um período eleitoral, as pessoas começam a debater problemas. Né? Então, é natural, isso é a natureza do processo eleitoral, as pessoas discutem os problemas da cidade. Então, quando o senhor decide deixar Brasília para poder ser candidato a vereador em 2008. 2008. Como é que era a cidade naquele tempo? A gente vivia o tempo das maravilhas? Não era de hipótese alguma. O senhor deixou de ser deputado porque a cidade vivia o paraíso? Não, nada. Ou a gente tinha problemas aqui? Muitos problemas, inclusive de saúde naquela época, foi um horror. Tivemos uma situação muito delicada nesse período e tínhamos uma situação aqui no Rio de Janeiro muito constrangedora que vivíamos. Isso me chamou muita atenção, já que uma das nossas bandeiras de projeto é a educação sempre. A gente vivia aqui um momento em que a educação ela passava por um problema sério, porque havia a tal da aprovação automática. E isso a gente começou a entender que era ruim para as crianças da nossa cidade, até porque eu vim de uma situação difícil, né, para estudar, mas sempre estudei. Eu sempre valorizei o estudo, porque eu sabia que através do estudo eu podia galgar uma posição. Eu não tinha parente importante, não era filho de políticos, não tinha ninguém que pudesse nos orientar naquela ocasião, e eu sabia que através do estudo eu podia realmente galgar posições que fosse, digamos assim, que me levasse a uma condição de poder dignificar a minha vida, dignificar a minha família, honrar os meus pais, que também sempre se esforçaram por isso. E aquele ensino de aprovação automática deixava os meninos e as crianças totalmente fora da escola, apesar da aprovação que havia, mas tornavam-se meninos analfabetos, mesmo tendo a sua escolaridade aprovada de forma falsa pelo ensino que havia. Isso nos motivou a trazer para a Câmara, lá em 2009, um projeto onde a gente faz uma coautoria, junto com outros vereadores também, de fazer o ensino de turno único no Rio de Janeiro. Isso tem esse
prazer de dizer da participação dessa mudança na educação municipal do Rio de Janeiro. Aliás, vale dizer que as pessoas, elas, né, para a gente recobrar essa memória, meu pai também é nordestino, viveu aqui na cidade do Rio de Janeiro durante muitos anos, e lá na época do meu pai, quando ele sai do Nordeste para tentar a vida aqui no Rio de Janeiro, ele vem para cá sem nenhum tipo de estudo. E há muitos anos atrás, como é que funcionava? O nordestino parava de frente para uma obra e não havia agência para recrutar. Então, como é que você conseguia emprego? Parava na obra e, se tivesse vaga, o cara mandava você trabalhar. Então, meu pai, sem saber ler, sem saber escrever, parou e o cara perguntou assim: ô Paraíba, o que você quer aqui? Aí meu pai: não, tem vaga? E o cara apontou para cima, né, por uma placa dizendo que tinha vaga. E meu pai continuou perguntando: tem vaga? E meu pai não sabia responder, porque não sabia ler. E o cara perguntou: Paraíba, e aí, o que você quer? Ah, tu não sabe ler, né? Ó, pega uma enxada aí e vai trabalhar. Naquela época funcionava assim. Hoje, se a pessoa ela não consegue ter o mínimo de noção para poder fazer um teste de redação, ela sequer consegue um emprego para auxiliar de serviços gerais, consegue esses empregos básicos, porque quem faz a seleção de regra são agências que são contratadas para fazer o processo seletivo. Então, quando o senhor fala para mim que o senhor ajudou a combater esse processo, que para mim é um processo degradante, que de aprovação automática, eu de antemão aqui quero lhe parabenizar e também parabenizar pelo projeto que hoje eu sei que é uma lei na cidade do Rio de Janeiro, que é o projeto de turno único, que estabelece essa periodicidade maior, né, para as crianças, né? Aumenta aí o tempo. Mais 3 horas de estudo, né? Claro que essa tendência é melhorar depois. Vamos ter que trabalhar para melhorar essa condição. E como vereador, a gente já participa da cidade como um todo, quer dizer, você fica mais perto das pessoas, perto das comunidades, perto enfim, das necessidades prementes do município. Quer dizer, a municipalidade é onde a pessoa vive, é onde a pessoa tem a sua residência, tem a sua rua, a sua casa e necessita, portanto, de alguém que tenha esse olhar voltado para a comunidade, voltado para as necessidades básicas da cidade. E eu tenho sido muito feliz, muito honrado em poder servir essa cidade como vereador. Até porque alguém dizia: vem cá, tu vai deixar de ser deputado federal para ser vereador? Você vai cair? Não, não cai. Pelo contrário, eu cresci. Eu cresci mais ainda porque passei a compreender mais a cidade. Enfim, eu fui elaborando outras leis também importantes, porque logo assim que eu entrei, eu fui eleito vereador em 2008, e foram 20 e poucos mil votos da minha eleição. Então, uma eleição também vitoriosa e agradeço a Deus por isso, porque não gastamos quase nada. Eu me lembro. O senhor tem quantos mandatos? São 3 mandatos. 3 mandatos de vereador. 2008, 2012 e 2016. Quais foram as suas votações? Então, em 2008 nós fizemos uma eleição com 20.005 votos. Em 2012, enfim, Deus me deu essa vitória maravilhosa de chegar a 25 mil votos. Em 2016, a gente salta de 25 mil para 32 mil votos. Eu estou arredondando um pouquinho, mas é só para poder deixar números mais claros, né? O senhor acredita isso ao quê? Olha, o reconhecimento de um bom trabalho? Ao reconhecimento de um trabalho. População reconheceu? Com certeza. Eu agradeço, primeiramente, eu agradeço a Deus por isso, mas o reconhecimento da população. A gente tem por meta, digamos assim, ou por questões pessoais, não prometer nada para as pessoas. Eu sempre digo, eu não prometo nada, mas eu procuro me comprometer com as causas que me são trazidas, com as demandas que chegam ao nosso gabinete. E o nosso gabinete sempre foi e será um gabinete de portas abertas. Qualquer cidadão. Hoje o meu gabinete é o 306 da Câmara. Estamos funcionando em situação ainda restritiva por conta do coronavírus, né? Nós temos ali a obediência ao protocolo, apenas 25% da capacidade da Câmara, funcionando de forma híbrida e virtual. Mas o gabinete 306, que é o gabinete do vereador João Mendes Jesus, sempre de portas abertas para atender a população do Rio de Janeiro. E ouvindo as demandas, uma das demandas que me chamou a atenção foi a questão do idoso. Assim que eu ingressei como vereador,
na escolha das comissões, eu escolhi a comissão do idoso. E fui eleito presidente dessa comissão. E trabalhamos ali para a questão, para atender as demandas do idoso do Rio de Janeiro. E a primeira coisa que me veio à mente foi a questão das academias da terceira idade, foi a questão do exercitar. Porque meu pai, na época, estava com cerca de 90 anos nessa idade, ele tinha necessidade de exercitar-se, de fazer atividade física já aos 90. Imagine. Porque papai sempre andou de bicicleta, sempre foi homem da roça, mas sempre exercitou bem, viveu 97 anos. E eu percebi que aquilo ali, a atividade física para o idoso, após os 60 anos, ou até um pouco antes, é importante para manter a musculação ativa, né? A mente arejada, a questão também do metabolismo. E ali começamos a pesquisar, e a gente descobriu que podia fazer um projeto para trazer as academias da cidade, que eu vi lá na China. É engraçado, nada se cria, tudo se copia. A gente viu na China isso. Então trouxemos para o Brasil, fizemos uma lei, academias da terceira idade e academias carioca de saúde. Aquelas academias que você vê em toda a clínica da família, é uma lei de autoria desse vereador que aqui está. As academias da terceira idade, que você vê nas praças, ali, aqui, acolá, também de autoria desse parlamentar. E eu fui mais. Eu busquei um projeto importante para a categoria e para os idosos, e para a Secretaria de Idosos, na época, Secretaria de Qualidade de Vida, de nós aprovarmos um fundo municipal para o idoso, que não havia essa aprovação. Nós aprovamos um fundo com paridade, com todo direitinho, tudo organizado. O senhor foi presidente da Comissão do Idoso por 12 anos. Na Câmara Municipal. Na Câmara, o tempo todo, presidente. Criei a lei da vacina do idoso em casa, fiz a lei da vacina do idoso em casa. Vale dizer, em tempo de coronavírus, em que a sociedade vive a expectativa da vacina, então está todo mundo ansioso para a gente aí, né? E certamente, em breve tempo, a gente vai ter essa boa notícia de que a vacina vai estar liberada aí para todos os brasileiros. Então, quero mais uma vez lhe parabenizar, porque o senhor certamente, essa sua lei que o senhor fez ali atrás, né? Lá atrás, há quantos anos atrás? Olha, foi 2010 ali, então, por aí. Uma lei de 10 anos atrás, ela certamente hoje vai beneficiar milhares de idosos que certamente não poderão ir até uma clínica da família ou até uma unidade de saúde para poder receber uma dose de vacina. Então, essa sua lei vai permitir que um idoso em dificuldade de locomoção, que não possa ir até essa unidade de saúde, seja vacinado em casa e assim ser imunizado contra o coronavírus, e aí está preservando aí quantas centenas de milhares de vidas, né? Perfeito. E fala em vacina ainda, mês passado, meio do mês passado, nós aprovamos uma outra lei, que é a vacina contra o vírus HPV. Aquele vírus que realmente atua nos jovens, né? Que leva a produzir o câncer, né? O câncer de útero, o câncer mesmo nos órgãos genitais dos meninos também. É uma lei que obriga a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde e da Educação, vacinar todas as crianças, todos os meninos do ensino fundamental nas escolas. É uma lei que está aprovada, sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella, que eu quero agradecer por entender esse projeto, né, a importância e a relevância dele. Obrigado, Crivella, por isso. Está aprovado, então é direito dos jovens, né, da escola pública também ter vacina do vírus HPV. Vereador, deixa eu lhe cortar mais uma vez. Quero pedir novamente a vocês que estão acompanhando aqui, essa live, na verdade, é uma roda de conversa virtual, né, por conta aí das restrições impostas pelo momento em que a gente vive, a pandemia do coronavírus. Então, existem algumas regras do TSE, do TRE, que diz que a gente não pode promover atos políticos que promovam aglomeração de pessoas. Então, respeitando aí todas as regras eleitorais, perfeito, a gente está levando essa troca de ideias, a gente está promovendo essa roda de conversa virtual com o vereador João Mendes de Jesus. Então, aproveita
e vai compartilhando aí novamente. Pega esse link, compartilha com os teus grupos aí dentro do WhatsApp. Acabaram de dar informação para a gente de que não está sendo transmitido pelo YouTube, só pelo Facebook. Então, depois eu não sei se vai ser possível eles retransmitirem pelo YouTube, mas ainda assim, né, se você tem um amigo que estava esperando, estava na expectativa de assistir pelo YouTube, convida ele para assistir aqui pelo Facebook. E depois tu manda lá o link para ele. Vereador, o senhor está aqui, a gente está completando 4 anos de gestão do prefeito Marcelo Crivella. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais foram os desafios que o senhor tem acompanhado. O senhor foi secretário de governo junto com o prefeito Marcelo Crivella. Quais são os desafios que a gestão do prefeito encontrou e como vocês têm superado e como é que vocês estão vendo o futuro aí? E daqui a pouco a gente vai para um ping-pong. Opa! Vamos lá. Isso é bom, isso é bom. Eu quero, como é que o senhor avalia essa gestão? Eu avalio... Novamente, o senhor escolheu o Crivella para prefeito em 2016 e o senhor novamente está escolhendo Crivella para prefeito. Por que Crivella prefeito? Por que Crivella prefeito? Porque nós conhecemos de perto a realidade do Rio de Janeiro. Eu sou vereador dessa cidade já no 3º mandato. Acompanhei gestões do prefeito anterior completamente, muito bem de perto, vi toda a sua luta, todo o seu trabalho realizado naquela ocasião, né? E hoje tenho 4 anos, completando 4 anos com Crivella. A forma de concepção, de entendimento de um governo que deseja realmente dar à cidade um caráter, digamos assim, como eu diria isso, um caráter de firmeza, de alicerce. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa, de fato, voltar a buscar as suas raízes primordiais, que é, sobretudo, sabe, o desejo de servir a população, de servir de forma intrínseca, de forma dura, ou seja, de uma forma abnegada. Acompanhando a gestão do prefeito Crivella, eu estive como secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, fiquei lá por 2 anos, eu tive conhecimento da situação econômica da cidade. Eu quero dizer isso para você. Eu cheguei na prefeitura do Rio de Janeiro, cheguei como vereador em 2008 e em 2015 a prefeitura do Rio, ela chegou a fazer uma arrecadação, ela chegou a ter no seu orçamento, né, 30 bilhões. Esse era o orçamento em 2015, ainda com a gestão do prefeito anterior. Em 2016, ainda na mesma gestão, o Rio de Janeiro realiza uma grande festa, a Olimpíada do Brasil, as Olimpíadas, e mesmo com as Olimpíadas, nós caímos na arrecadação. Fechamos, se eu não me equivoco agora, com 28,6 bilhões. Nós perdemos ainda em 2016 cerca de quase 2 bilhões no orçamento da cidade. E veja, durante o período das Olimpíadas, o Rio de Janeiro teve um orçamento fantástico, e veio dinheiro de todas as maneiras para que pudesse fazer uma bela festa, para que o Rio de Janeiro se apresentasse para o mundo todo de forma maravilhosa. E aí foram contraídos alguns empréstimos junto ao governo federal, junto ao BNDES, junto à Caixa Econômica, pela gestão anterior, e esses empréstimos realmente somavam cerca de 7 bilhões de empréstimos. De modo que quando o prefeito anterior deixa a gestão, o Crivella ele assume com esse rombo de só de empréstimos de cerca de 6,8 a 7 bilhões de reais. É menos dinheiro, mais gasto, mais com dívida, é isso? Com dívida. É porque foi feita, a festa foi maravilhosa, mas a dívida ficou. Ficou uma dívida muito grande, e aí, aliado a isso, veio uma crise econômica nacional, já vem com reflexo daquela crise mundial que abalou a Europa, quebrou o Lehman Brothers, quebrou todos os países da Europa, quebrou a Grécia, quebrou tudo isso, como economista acompanhei. E o Rio de Janeiro
sofreu as consequências, né? Na época, o presidente Lula falou que era uma marolinha, mas foi um tsunami para cá, para o Rio de Janeiro. Veio um tsunami. Depois daquela onda toda de uma festa linda, maravilhosa, ficou uma dívida imensa. E aí, o Rio de Janeiro perde todos os seus empregos, praticamente, na área da construção civil. Fizemos prédios maravilhosos, fizemos uma vila muito bacana na Barra da Tijuca, cujos imóveis e apartamentos não foram vendidos até hoje. Até hoje. Posso citar aqui o Ilhapura, que está lá vazio até hoje. E naquele período se tinha muito trabalho, muito emprego. Hoje o Rio de Janeiro vem atravessando esse momento difícil, com uma queda nacional nos empregos. Chegamos a 13,5% de empregos, de queda do emprego, desemprego. E no Rio de Janeiro não foi diferente. 350 mil pessoas desempregadas por conta da crise nacional que se abateu no Rio de Janeiro. Com isso, quando você tem aqui uma crise em que o desemprego some, ou seja, a prefeitura que vive de um imposto chamado ISS, Imposto sobre Serviço, e também sobre o IPTU, ela tem uma queda significativa, porque o desemprego ele cresce assim, ali, olha, a curva sobe e o ISS cai. Então, quer dizer, a prefeitura ela começa a ter um decréscimo na sua arrecadação de mais de 2 bilhões de reais. Fora os repasses que são do governo do Estado, que não vinham, e outros repasses, tipo IPVA e ICMS, que não vêm. Então, Crivella passou um sufoco danado. O que salvou o Rio de Janeiro foi a perseverança dele. Nós fizemos uma atualização na planta de IPTU, que deu para fazer melhorou um pouquinho a capacidade do Rio de investir e de cuidar, pelo menos, dos servidores, que até hoje não houve atraso do pagamento de nenhum servidor dessa cidade. As pessoas dizem que a gestão do Crivella atrasou o salário dos servidores. E qual é a Nunca verdade houve. disso? Não é verdade, não é verdade. O servidor está aí para dizer que não houve. Agora, eu sei o quanto foi difícil para a gestão Crivella manter realmente os salários dos ativos e dos inativos. Eu fui eu fui relator da CPI da Previdência do Rio de Janeiro. Eu vi, de fato, as dificuldades que herdamos. Herdamos da gestão do prefeito César Maia, e depois o Eduardo tentou mudar e também levou a uma situação caótica, porque houve, em vez de melhorar, a coisa piorou ainda. Tivemos que vender vários imóveis. Foi uma dificuldade muito grande para poder manter realmente os inativos recebendo. Quando, na verdade, hoje nós temos cerca de 80 mil inativos e pensionistas, com uma capacidade de 100 e poucos mil ativos. Então, essa relação de 1 para 1 dificulta. Quem tem que bancar toda a aposentadoria do servidor é a fonte 100. É o ISS, o IPTU e o ITBI, que também caiu de uma forma absurda. Então, foi uma luta de chorar. Quantas vezes eu vi o prefeito dizer, meu Deus, me ajuda. E ele apelava ali, meu Deus, me dá sabedoria, me orienta. E veio o secretário de Fazenda e cria uma situação, cria outra. E eu lá na assistência social também sofrendo, porque a gente teve crises. Em 2019, nós vimos aqui uma torrencial tempestade, uma inundação na cidade, chuvas torrenciais, desabamento de prédios na Muzema, tivemos inundações no Jardim Maravilha, tivemos inundação na Cidade de Deus, na Vila Kennedy, dificuldades também, e lá também, no Vidigal, na Rocinha. Eu fui para o Vidigal, eu vi a situação lá na Vidigal, como ficou, com assistência social presente. Nós atendemos dezenas e centenas de famílias para acolher com utensílios básicos. A assistência fez de tudo para poder não deixar ninguém ficar em maus lençóis, ajudando com material, equipamento de limpeza, colchonetes para aqueles desabrigados, e também a cesta básica que era também adquirida para atender essas pessoas, e fora os moradores em situação de rua que tínhamos que atender aos borbotões. E assim trabalhamos ali de forma duríssima para poder manter a cidade funcionando. Então, um dos maiores méritos do prefeito Crivella tem, a razão pela qual eu acho que ele deve voltar a continuar cuidando da cidade, é exatamente não ter deixado o Rio, e isso graças ao meu bom Deus, não ter deixado o Rio quebrar. Nenhum servidor teve salários atrasados. Graças a Deus por isso, e queremos então, Crivella, que você continue. Eu sei quanto é duro, quanto é caro para você, quanto é caro para nós servidores que trabalhamos pelo Rio de Janeiro, a luta que é acordar às 5 da manhã e dormir todo dia à meia-noite. Não é fácil, mas é prazeroso, porque isso é cuidar das pessoas. Muita gente não entende isso, mas eu estou aqui abrindo meu coração,
e falando a verdade para você. Eu fui secretário do Crivella e quem me acompanhou, eu quero mandar aqui um abraço para todos os meus companheiros da secretaria, as coordenadoras de CRES, né, enfim, de CRAS, né, você que coordenou, juntamente comigo. Quero mandar um abraço para a Cristiane Alves, que é uma criatura que eu amo, e pela sua competência e do carinho que você tem, o Cris, pela toda a equipe, da básica, da especial. Se eu for citar nomes aqui, eu posso me enrolar, mas todos que trabalham conosco ali naquela secretaria, uma saudade imensa que eu tenho de vocês também, das coordenações das CAIs, né? Todos vocês, as assistentes sociais, os educadores sociais, né? Enfim, os cadastradores sociais. Você que trabalha na secretaria, você é muito importante para a cidade. A assistência ela é muito transversal. Fizemos um trabalho, Alessandro, na secretaria, eu quero dizer para a população isso, que foi maravilhoso. Nós criamos o Rio Mais Cidadão. Rio Mais Cidadão foi um trabalho que nós atendemos o Chapadão e a Pedreira, cadastrando pessoas, ressignificando vidas, cadastrando no cadastro único, levando o benefício de proteção continuada, que é o BPC, recadastrando cada família, levando para as pessoas o cadastramento único. Opa, a garganta secou aqui, se tiver por aqui uma aguinha, secou a garganta. Cadastrando todo mundo e assim atendemos 21 mil famílias, envolvendo ali Chapadão, isso na Pedreira, gestão Marcelo Crivella, que não havia na gestão anterior. Aqui saudar e dizer para Crivella, muito obrigado por ter nos apoiado ali naquele trabalho. Atendemos ali o complexo do Lins todo, atendemos o Alemão todo o complexo do Alemão, trabalhamos ali na Maré, Vila do João, atendemos também a Vila Kennedy, Cidade de Deus, enfim, um trabalho gigantesco que deu um resultado fantástico e quem trabalhou sabe disso. As psicólogas, as pedagogas e pedagogos, psicólogos, os assistentes sociais, os técnicos, todos foram abençoados naquele momento. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez nessa construção desse trabalho que estamos realizando para a glória e louvor do nosso Deus que nos colocou nessa missão, a qual temos muita honra de fazer. Vereador, falar um pouquinho de saúde. A pandemia, ela desnudou ainda mais, isso pelo Brasil inteiro, os problemas de saúde. Uhum. E as pessoas criticam muito a gestão do prefeito Marcelo Crivella, dizendo o seguinte: olha, o prefeito, problemas na saúde. Eu queria perguntar para o senhor que é um cidadão do Rio de Janeiro, que veio para cá, e eu digo cidadão porque o senhor já recebeu o título de cidadão dessa cidade. É verdade, eu sou carioca, então, hein? O senhor é um cidadão da cidade do Rio de Janeiro, morador dessa cidade há muitos anos, vereador de 3 mandatos, conhece os problemas anteriores. Eu digo o seguinte, a pergunta que eu queria fazer para o senhor: pelo Brasil inteiro, a gente percebeu que os governos, eles se enrolaram com essa questão do enfrentamento da pandemia, no combate da pandemia. A maior parte dos governos se enrolaram na questão dos hospitais aí de campanha, na montagem. Aqui no Rio sequer chegou a ficar pronto, né? Aqui no Rio a gente ainda teve o problema no estado do Rio de Janeiro, que sequer ficou pronto os hospitais do estado. Mas a gente tem um hospital aqui na cidade que o prefeito montou em menos de um mês. Exatamente. E com todos os equipamentos prontos. Como é que funciona? E foi reformando o Parque Tecnológico da Saúde ao redor. Como é que foi isso? Como é que o senhor vivenciou essa experiência aí ao lado do prefeito? Olha, Lê, é uma coisa que a população tem que entender uma coisa. O carinho que o prefeito Crivella tem por essa cidade e pela saúde, não deixando em momento algum a saúde ficar desamparada. Você tem tomógrafo de última geração. Exato, mas eu me reporto o seguinte: nós herdamos aqui um compromisso muito grande com a saúde do Rio de Janeiro. Recebemos 2 hospitais que eram do estado e que veio para o Rio de Janeiro na época do prefeito anterior. Isso gerou uma despesa grande em tempo de pandemia. Eu vou voltar na pandemia, mas em tempo de dificuldade econômica, foi difícil manter esses hospitais funcionando com dignidade para as pessoas. E para piorar a situação, veio a pandemia. E o prefeito Marcelo Crivella, que sempre esteve antenado, junto com a secretária a doutora Beatriz, ali, os demais secretários que passaram por lá, para atender a saúde, prioridade número 1.
Se não pode atender com o desejo que a população gostaria, mas não faltou trabalho, não faltou empenho, não faltou, de fato, desejo de fazer o melhor. Falo com o coração e com a alma. Teve mutirão de cataratas, mutirão de cirurgias, de joelho, teve uma série de coisas, né? Os números são fantásticos, nunca atingidos antes. Mesmo em tempo de grandes economia, em tempo de fortunas, não foi atingido o que o prefeito Crivella conseguiu conquistar. 400 mil cirurgias, um volume grande, cataratas aos borbotões. Eu não sei hoje o volume de catarata operada, mas já tem mais de, 30 mil pessoas que foram operadas de catarata. Chegou uma aguinha aqui. E muita gente que foi atendida na saúde com hérnias que foram operadas. Mutirão e mutirão de saúde o prefeito realizou. E agora, para sacramentar, e por isso que eu tenho certeza que o Crivella vai continuar sendo o prefeito do Rio, por quê? Na pandemia, antes de acontecer a tal pandemia, o que aconteceu? O prefeito foi até a China e contratou ali e comprou a preços normais, sem pandemia. Diga-se de passagem que ele foi muito criticado por ter ido à China. Precisa registrar aqui que quando ele foi à China, foi muito criticado. Né? E ele foi fazer aquele movimento que foi contestado por muitas pessoas, mas ele ali adquiriu tomógrafos. Quando não se falava em pandemia, ele foi trazer para cá, não sei quantos tomógrafos, não me lembro aqui, as contas são muitas, não sei quando, não vou citar nem números aqui, mas atendeu a cidade toda. Nunca houve, antigamente a maior reclamação era, não tem tomógrafo, está quebrado, não tem manutenção, era uma loucura muito grande, não era, Helena? Helena sabe disso. Então a gente sabia que havia essa dificuldade, o Crivella foi lá e comprou tomógrafos, comprou as bombas infusoras, comprou respiradores, tudo antes de a coisa acontecer, e até equipamentos de última geração, como esses tomógrafos aqui, que foram instalados na Cidade de Deus, na Maré, lá na Rocinha, em toda a cidade, em Campo Grande, Bangu, tem tomógrafo para atender a população hoje. E isso tudo foi comprado ainda sem se pensar na pandemia. Isso para dizer o seguinte, como o prefeito Crivella tem zelo e tem dedicado a sua vida em prol da cidade do Carioca. Vereador, e tem uma discussão que foi posta também pela sociedade a despeito de um equipamento que teria sido instalado lá num dos espaços de uma instituição religiosa. E de que isso não poderia acontecer. Inclusive, eu assisti um debate entre os candidatos da cidade, isso foi arguído, foi um dos temas em que alguém falou assim para o prefeito, você colocou o equipamento dentro do quintal de uma igreja. E eu queria aqui esclarecer, porque talvez as pessoas não saibam disso. O modelo de Estado laico brasileiro é um modelo de Estado laico colaborativo. Perfeito. Em que o artigo 19 da Constituição Federal, então anota aí para que nunca mais vocês esqueçam, artigo 19 da Constituição Federal, ele diz que o nosso Estado ele é neutro em relação às instituições religiosas, no sentido de não definir e não apontar uma religião. Positivo. Mas ele é positivo no sentido de colaborar e de aceitar a colaboração de todas as religiões para promover o bem comum. Então, todas as vezes que uma instituição religiosa e o poder público puderem caminhar juntos na busca pelo bem comum, isso deve ser incentivado. Está escrito. Isso é constitucional. Federal. E diz mais, todas as vezes que houver qualquer tipo de discriminação, lei orgânica do município, todas as vezes que houver qualquer tipo de discriminação, imagina você deixar de provocar o bem, de promover o bem por conta de preconceito religioso. Todas as vezes que a gente deixar de praticar alguma coisa por conta de preconceito religioso, diz a nossa lei orgânica que é dever do município promover sanção administrativa para aqueles que estão cometendo atos de intolerância, de discriminatórios em função
da questão religiosa. Isso é interessante. Muito interessante. Eu cheguei a fazer várias palestras também, envolvendo diversos religiosos, né? Pela assistência, nós criamos ali um trabalho realmente que havia de colaboração, porque é o seguinte, às vezes a instituição religiosa ela tem um trabalho muito maravilhoso. Ela tem um trabalho bacana, ela cuida do morador de situação de rua, mas ela faz até um certo tempo, porque ela não consegue abrigar esse morador em situação de rua no seu templo ou nas suas casas pastorais. Não. Ou nos seus templos, nos seus terreiros, ou em qualquer instituição religiosa. Mas o Estado, ele oferece algo que a instituição não oferece. Então, essa junção da instituição religiosa com o Estado, isso faz com que a população receba um benefício extraordinário. Não é proibido por lei. Não é proibido por lei, então, pelo contrário. Por exemplo, o Estado poderia... Uma vez eu li uma reportagem falando sobre a questão de uma instituição religiosa promover uma ação social dentro de uma escola da rede pública. Sim. Então, como se isso fosse alguma coisa proibido. Na verdade, não é. A lei não proíbe isso. Uhum. A lei incentiva. Se uma instituição tem condições, uma organização religiosa, ela quer promover algum tipo de ação social, quer promover o bem comum, em algum momento ela pode dar as mãos ao Estado, a lei incentiva e não proíbe. Novamente, Constituição, artigo 19. É isso que a gente precisa entender. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, e a gente já está esgotando o nosso tempo. Perfeito. Novamente, vamos tratar aqui de um tema interessante que é a educação. O senhor falou aqui de que o senhor ajudou a combater a questão do ensino da aprovação automática, é um dos coautores na cidade do Rio de Janeiro da lei que estabelece o turno único, mas aqui, gestão Marcelo Crivella, como é que foi aí? Eu fiquei sabendo que o prefeito, ele ampliou, inclusive agora, o funcionamento, apesar de nós estarmos na pandemia, então as escolas não estão funcionando por conta da pandemia, mas antes havia aí um projeto, um planejamento do prefeito de ampliar, né, o funcionamento das escolas para o sábado, dando refeição, dando ali uma aula de reforço, inclusive modernizando a roupinha. Como é que ficou essa história? Ficou maravilhoso. Porque, parece que tem tênis. É uma maravilha. Como é que foi esse projeto do prefeito Marcelo Crivella? O conjunto de atenção à criança, ao ensino fundamental, pelo prefeito Crivella, é algo assim inédito, embora não foi divulgado. Mas eu quero saudar aqui a professora Thalma Suane, que é secretária de Educação, pelo empenho, junto ao prefeito Marcelo Crivella, de fazer toda a programação, protocolos e projetos, mesmo na pandemia, para que as escolas ficassem abertas aos sábados, para atender exatamente aquela criança hipossuficiente, aquela criança que, quero dizer, até salientar, que a maioria, eu diria uma grande maioria, das crianças da rede pública são usuárias do sistema o sistema social, do Bolsa Família. São usuárias do cadastro único, são pessoas que vivem numa situação de pobreza muito grande. E por isso o prefeito quis, então, dar essa condição de abrir as escolas para atender a criança, mesmo nesse tempo de pandemia. Os uniformes, que foram realmente todos reformulados, as escolas receberam, em sua maioria, ar-condicionado. Na sua grande maioria, eu não posso aqui afirmar se já chegamos aos 100%, mas a maioria das escolas municipais estão hoje com ar-condicionado, foram todas cuidadas com o maior carinho. Não se pensou em fazer, na gestão Crivella, uma gestão em que fizesse a criação de novas escolas. Não, isso não. Mas recuperar aquelas que já existiam e que podiam ser melhoradas, dando a qualidade para o aluno, buscando cuidar da infraestrutura, do telhado, da parede, do ar-condicionado, tudo isso cuidado com muito zelo e com muito carinho na gestão do prefeito Marcelo Crivella. Então, quero parabenizar o prefeito também, a secretária de Educação, que nunca arredou o pé desses conceitos
e dessa atitude nobre de cuidar das escolas das crianças, das nossas crianças no Rio de Janeiro. Isso passa pelo vereador na Câmara, o vereador aprova os projetos, como é que o vereador participa dessas discussões? Perfeito. Porque tem muita gente que não entende, mas e o vereador, onde é que entra, como é que funciona? Como é que essa discussão é tratada dentro da Câmara Municipal? Eu digo para você ali que é o seguinte, olha, o prefeito, na verdade, é o cabeça, né? Mas a Câmara é o pescoço. Então, um não pode se mover, um não vai se o outro não for. Então, tudo que o prefeito, Marcelo Crivella, realiza na cidade, tem que ter o apoio dos vereadores, a discussão, o aprove da Vocês Câmara discutem Municipal, o orçamento? discutindo orçamento, discutindo toda a aplicação de recurso, nada passa sem o olhar da Câmara de Vereadores. E fiscalizam também as ações do prefeito. E fiscalizamos também as ações. Eu sou um fiscal do prefeito, Marcelo Crivella, sempre fui e sempre serei, fiscalizando todas as suas ações e atitudes, orientando, falando coisas que ele precisa ouvir, que é importante a gente levar as demandas para o nosso prefeito também. Eu queria só deixar registrado também, ali, o seguinte, que nessa luta em favor das pessoas, a gente tem um projeto que eu não posso deixar de citar aqui, que eu amo, que foi a aprovação da lei de cotas para o concurso público na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou autor dessa lei, que traz 20% de reserva em qualquer concurso da cidade para a população preta e para os indígenas, os índios, né? Quer dizer, nós incluímos índios, indígenas e também os pretos e pardos, aqueles que têm menos acesso, que tiveram dificuldades nas suas vidas, porque veio de uma situação muito difícil, de 400 anos de escravidão, que eu não vou entrar em detalhe. Então, essa lei de cota significa que eu tenho 1.000 vagas para um concurso de guarda municipal, digamos assim, 20% está reservada para a população negra, população preta. Eu tenho 100 vagas para médicos, 20% está reservado para médicos e médicas negras. Enfim, em todo concurso público da cidade, nós reservamos um pedaço para que a população, para que o preto, a população negra, dispute seu espaço entre ela, devido às várias deficiências e às vulnerabilidades que essa população passou. Esse olhar eu tenho, até porque sou homem negro, eu precisava fazer esse trabalho. Então, aprovei essa lei, que para mim é uma honra muito grande poder. Já temos mais de... Então, o senhor tocou aí em duas coisas importantes. O senhor falou em 2 projetos que geram emprego e renda, porque o primeiro projeto, a lei do turno único, porque quando a gente faz uma lei que permite a mãe deixar o seu filho na escola por mais tempo, você dá a ela condições de ir ao mercado de trabalho, então você está proporcionando a geração de renda para essa família. O senhor falou agora que o senhor propôs aqui na cidade essa questão da lei de cotas, então o senhor está... E foi aprovado. Garantindo, está combatendo o preconceito racial, né? E também está garantindo maior acessibilidade ao mercado de trabalho negro. Que é a dignidade, Alessandro. A dignidade. A gente fala, tudo bem, você precisa realmente... O que faz mudar a situação do homem é a escolaridade, é a educação. Sim. O senhor também é autor daquele projeto de lei, que hoje é lei na cidade, chamado de Boa Aparência, ficou conhecido aí como Boa Aparência. Também a lei da Boa Aparência, que era um escárnio, um absurdo você pegar o jornal, abrir e está lá. Procura-se secretária de Boa Aparência. Aí a pessoa, envie para cá a sua foto. Isso gerava uma série de confusões, porque você preteria a qualidade, a formação técnica, educacional, e optava por questões de aparência, de beleza. Isso levava para outros caminhos. Quantas moças foram iludidas, enganadas, achando que ia trabalhar numa recepção, que iam fazer um trabalho de uma empresa porque tinham uma boa aparência e tal, e lá elas eram induzidas a outros tipos de insinuações, de convites, até maldosos. Então nós acabamos com isso aqui no Rio de Janeiro. Então é proibido colocar em jornais ou qualquer meio de comunicação anúncio, procura-se pessoas para tal coisa, mas que tenha boa aparência. Poxa, essa é uma lei também que Deus me incentivou a fazer. Eu volto a falar da dignidade ali, é o seguinte, porque é o seguinte, quando você tem uma pessoa empregada, quando ela faz um concurso público para professora, para ou enfermeira, ou médico, ou engenheiro, e que a pessoa ela adquire aquela condição, ela pode educar o seu filho.
Então é assim que você diminui a desigualdade, é você dando condições da pessoa crescer na sua vida profissional. Então essa lei de cotas tira o negro, que na sua maioria são guardas, são seguranças, são pessoas que tiveram baixa escolaridade, porque vêm de uma situação difícil. Não dá para tapar os olhos. Vá num restaurante de classe média para alta, você não encontra o preto lá dentro. Quantas vezes eu estou lá no restaurante, eu estou sozinho. Eu falei, cadê os meus irmãos negros? Não estão por aqui, por quê? Porque não chegaram. Eu sei que eu lutei, foi uma luta, Deus me abençoou, eu cheguei a esse nível que estou hoje como um vereador da cidade de Janeiro. Não é fácil, não são poucos, não são muitos que chegam assim, mas temos que incentivar para que todos tenham a qualidade de vida e essa igualdade de oportunidades na cidade. Então, a cota para mim é fundamental por isso nós aprovamos e já temos mais de 50 mil pessoas trabalhando em função das coisas. Só você buscar na prefeitura o levantamento, você vai ver. Qualquer jornalista pode pesquisar. Eu creio que tem mais de 50 mil pessoas já sendo empregadas e com dignidade por conta dessa lei que nós criamos. E aí, tem outra que eu tenho que falar por também, favor. Que eu tenho um desejo grande. A lei que nós fizemos, nós criamos aqui uma lei seguinte, para o idoso, que não foi implementada ainda por falta de condições, mas é Rio de Janeiro, cidade amiga do idoso. É um projeto que reformula todas as calçadas, que faz com que a iluminação se torne boa, para que o idoso tenha condição de enxergar uma luz, pois o prefeito agora está fazendo a iluminação de LED na cidade. Está colocando LED por toda a cidade, algo importante, uma parceria público-privada, que nós aprovamos na Câmara, iluminando a cidade do Rio de Janeiro com lâmpadas maravilhosas, que facilite realmente o tráfego das pessoas, especialmente os idosos. Então, cidade amiga do idoso vai tratar da qualidade de vida do idoso, da moradia do idoso, da saúde do idoso e também do locomover, do ir e vir desse idoso. E muitas outras coisas mais. Da casa onde ele mora. É um projeto completo, uma lei está aprovada. Completo, a exemplo de que foi aprovado lá em Paris, aprovado em Nova York, aprovado em outras cidades. Nós aprovamos aqui no Rio de Janeiro. Estamos só esperando as condições que Deus há de nos dar para poder implantar um projeto belíssimo e atender a população idosa do Rio de Janeiro com toda a dignidade. Ela possa pegar a sua cadeira de roda elétrica, ir até o mercado e voltar, como eu vi isso lá em Nova York. E vi em Paris também. Você pega a sua cadeirinha, a senhora de idade, ela vai para o mercado fazer compra com a sua cadeira de rodas. Independência total. O deficiente físico também, temos também leis aprovadas para isso. São 40 leis aprovadas na cidade de Janeiro. Eu ia perguntar, porque o senhor vai falando assim, a gente vai ficando apaixonado, porque o senhor já falou de saúde, então o senhor é um vereador de mandato que tem leis aprovadas na área da saúde. Citou aí, por exemplo, uma lei que atende os idosos, vacina para o idoso em casa, e falou também a que atende as crianças e os adolescentes. O senhor falou da lei que gera emprego e renda, que é a questão não só da questão da boa aparência, que proíbe a contratação com base em boa aparência, falou também da lei que estabelece cotas para criar, né, igualdade de oportunidades. O senhor falou aí agora, né, da questão do idoso, dessa questão do Rio ser a capital amiga, cidade amiga do idoso. Amiga do idoso. E eu ia perguntar, e para a inclusão, o senhor propôs algum projeto que hoje é lei? Para a inclusão social, aliás, é o seguinte, eu tenho um projeto para a inclusão. E está aquele do Cão Guia. Excelente Cão Guia. É um projeto que a gente elaborou em função do que aconteceu na cidade de Janeiro, que uma senhora, uma moça que ela cega, mas ela tinha um cão adestrado, um cão instruído. Ela tentou entrar no estabelecimento aqui na Zona Sul e não deixaram entrar. Aquilo veio aos jornais, ela trabalhava no Banco do Brasil, eu estive lá para visitá-la. Então daí a gente criou uma lei que dá divulgação, publicização. Já era um direito, mas que a instituição privada ou as instituições não conheciam, portanto ela foi impedida de acessar o ambiente com o seu cão-guia, porque diziam, você não pode entrar com o seu cão-guia. Então hoje todo estabelecimento comercial, hotéis, deve ter lá lei da acesso, acessibilidade ao deficiente visual
com o seu cão-guia. O cão-guia é instruído, ele é adestrado, ele fica um ano estudando e sendo orientado para poder guiar o deficiente visual, o cego. Então a gente não tem que ter medo de cão-guia. Cão-guia é um animal educado, meigo, e só está ali para cuidar do deficiente. E por falar em deficiente, criamos a lei do Praia para Todos. Praia para Todos. O Praia para Todos, para poder permitir que o cidadão que está hoje, digamos assim, ele tem dificuldade, de deficiência, por uma paraplegia, ou enfim, ele perdeu movimentos, mas ele pode ir à praia. Nós temos uma lei que dá direito a esse cidadão ir até a praia, usar lá aquelas cadeiras anfíbias, aquelas cadeiras com aquela roda grandona, né? Bonitinho. Cadeiras anfíbias. Cadeiras anfíbias, com aquela esteira que leva até o mar, e a pessoa pode ali, sempre na Barra da Tijuca, no posto 3, tem essa atividade. Queria que fosse implantada pela Prefeitura em toda a orla do Rio de Janeiro, pelo menos do Leme até ao Pontal, ou até lá, Sepitiba, né? até Sepitiba. Criança e adolescente. Uma lei. O que o senhor já fez? Fizemos o seguinte: um cadastro para crianças e adolescentes desaparecidos. Então, toda criança que hoje é considerada desaparecida, nós temos uma lei que obriga a se cadastrar, e esse cadastro tem que ser exibido em redes. Está interligado, né? Interligado. Com todos os sistemas do Estado, da polícia, do Ministério Público. Na verdade, a sua lei, ele permitiu que esses sistemas se interligassem, foi isso? É isso, exatamente isso. E aí facilita a identificação dessa criança, desse menino que foi. É como se fosse um cadastro único. Exato. Mas porque antigamente as informações ficavam espaçadas, né? Então, o Estado tinha uma informação, o município tinha outra, a polícia tinha uma informação e isso não se comunicava. Então, na verdade, o senhor cria um banco de cadastro único. Com uma FIA, que hoje é responsável por esse banco, ela tem realmente todas as informações para poder atender e para poder responder a essa mãe, esse pai, essa família que tem um familiar que foi desaparecido. Eu quero dizer o seguinte, eu quero continuar esse mandato, se Deus permitir, e se vocês me derem essa oportunidade, de continuar trabalhando pelo Rio de Janeiro, de continuar realmente fazendo leis pela cidade, atendendo as pessoas, trabalhando dia e noite sem parar para poder corresponder às demandas. Quero pedir perdão a você que um dia me procurou e de repente você não foi atendido por mim, eu não sei, eu não me lembro de alguém que não tenha sido atendido, mas de repente você é uma dessas pessoas que um dia me procurou, mandou uma mensagem pelo Facebook, eu não vi, de fato são muitas mensagens, então eu quero aqui me colocar à disposição de todos os senhores e senhoras carioca, cidadão do Rio de Janeiro, de que este vereador e candidato a vereador, agora nas eleições do dia 15, estará sempre à sua disposição. Na última eleição, eu sempre digo para os meus amigos, olha, eu não tive ali 32 mil votos, não. Eu tenho 32 mil amigos, pessoas que têm o meu telefone, têm o meu contato, que se comunicam comigo, e isso é a minha proposta. Eu não prometo. Nunca prometi nada a ninguém. Não posso prometer. Não gosto de prometer. Até porque eu sou vítima de promessas. E eu não gosto que prometam para mim. Eu não prometo nada. Mas eu me comprometo a toda demanda que chega a mim. Eu me comprometo de buscar as soluções. Nem sempre vou conseguir tudo. Mas você nunca vai deixar de ser atendido por esse parlamentar que aqui está. E futuro não. Hoje candidato, parlamentar em exercício, candidato e futuro parlamentar, se Deus permitir, a população aprovar. É isso? Exatamente isso. E estou à disposição de todos vocês. Quero agradecer já, Ali, não sei se está acabando. Sim, já estamos com 1 hora Mais uma vez live. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Compartilhe aí esse lançamento. Estou lançando minha campanha hoje. Você está vendo aí. Como é que as pessoas... Então, vereador, candidato a vereador, então, já encerrando aqui essa live, quero parabenizar o senhor por se colocar novamente à disposição da sociedade, à disposição do povo carioca, parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor já realiza nesses quase 16 anos de vida pública, servindo a nossa população e por se dispor a continuar exercendo, dedicando, né, a sua vida em favor das pessoas que já confiaram no senhor e que querem continuar confiando. Então, as pessoas que estão assistindo a gente agora em casa,
como é que elas podem lhe ajudar? Então, o senhor está se colocando como candidato. Como é que elas podem, se elas quiserem apoiar o seu projeto, apoiar o seu trabalho, como é que faz? Como é que elas podem fazer? Bem, elas podem hoje compartilhar esse vídeo, levar as informações que você não sabia a meu respeito e pedir aos seus vizinhos, pedir aos seus amigos, pedir a pessoas que você tem relação, que tem vínculo, que nos dê esse apoio. Estamos aí concorrendo com o número 10123, está no rodapé aí do seu equipamento, do seu aparelho, e simplesmente, se você pode, ore por mim. Eu preciso das suas orações, preciso muito do seu carinho, e que você entenda uma coisa: todo aquele que quer servir, que aquele que quer ajudar os outros, sempre será muito combatido, sempre será muito, até mesmo caluniado. Mas eu não estou preocupado com isso, porque a minha missão é servir. O meu prazer é servir, independente se eu vou ter ou não reconhecimento. Importa para mim que o meu Deus reconheça o trabalho que executo para glorificar e exaltar o nome dele. Olha, o senhor tem site? Como é que é? Eu sei que tem um QR Code aqui na tela, que se a pessoa apontar a câmera, ela vai ser transportada diretamente para o site. É o site do senhor, né? É o meu site. Suas redes sociais? Também. As redes sociais são Bispo João Mendes de Jesus, @Bispo João Mendes de Jesus. No YouTube, no Facebook e também no Instagram. E aí no QR Code, você pode apontar o seu celular para o QR Code e vai cair no meu site, que é www.joaomendesdejesus.com.br. Ele está ainda em... como é que chama? Construção? Ele está em construção porque eu tive que mudar. O meu site tem muita informação, muito conteúdo, mas eu tive que tirar do ar por causa agora das eleições, e estamos preparando o novo site com as minhas propostas, com o meu plano de governo como vereador, né? Uhum. O que eu pretendo realmente levar para a gestão do prefeito Marcelo Crivella, que creio piamente que será o prefeito da cidade, continuará a gestão da cidade para fazer o combate que tem feito e levar a cidade a mudar exatamente esse navio de rumo. O navio é pesado, o navio é difícil, mas ele vai chegar no rumo certo. Tenho certeza que vamos chegar num ponto em que você vai ter orgulho de ter políticos honestos, sérios e que pensem na população. Homens abnegados. Homens que não pensem em si, mas que pensem nos outros. É assim que eu penso a política do Rio de Janeiro e do Brasil também. Olha, quero agradecer você que está em casa, vereador. Vou pedir novamente para o senhor fazer suas considerações finais, para que o senhor possa pedir novamente à população o apoio, tanto para o senhor quanto para o candidato a prefeito, e que o senhor destacasse duas ações. A gente aqui não tocou sequer na questão da linha amarela, mas que o senhor citasse aí duas grandes realizações do seu mandato, do mandato do prefeito, e pedir seu apoio. Quero agradecer você que está aí em casa, que assistiu a gente, que acompanhou essa programação. Terminando aqui, continua compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. A gente constrói a cidade que a gente quer a partir do momento em que a gente se envolve com esse tipo de debate. Se a gente deixa para lá, se a gente não se envolve, a gente não alcança o que nós buscamos. Então a gente precisa discutir os problemas, discutir o que nós queremos, por isso que a gente está aqui. Então o vereador está aqui, está esclarecendo por que ele quer ser candidato, o que ele já fez, quem ele é, e é esse momento que nós precisamos, tá bom? Vereador, com a palavra, obrigado por você ter acompanhado a gente está com mais de 1 hora de live e a gente tem aqui uma audiência incrível. Muito, 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 muito obrigado a todos vocês. Vereador, com a palavra, suas considerações finais. Vereador candidato. Candidato, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram conosco até este momento e quero destacar aqui 2 pontos fundamentais do nosso prefeito Crivella e que eu acompanhei de perto. Um deles foi exatamente o amor e a dedicação que ele tem pela saúde do Rio de Janeiro. Acreditem, a saúde do Rio de Janeiro está agora entrando
na sua fase de muita qualidade para a população. Eu sei que muitos vão reclamar, alguns vão ficar chateados, mas isso está mudando. E a tendência é a gente ter uma saúde de mais qualidade para a população de Janeiro. A educação do Rio de Janeiro, a educação no Rio de Janeiro, ela está sendo olhada com um olhar muito fino para o melhor, para atender melhor a sua criança, com reforço escolar, com, enfim, com qualidade, com merenda de qualidade. E as creches que são conveniadas, que tiveram seu aumento de per capita por cada criança. Você viu, o prefeito tirou o dinheiro que era dado para as escolas de samba e ele agora colocou nas creches, na escola infantil. O que você acha disso, né? É um ato de nobreza do prefeito Marcelo Crivella, até porque o carnaval por si só se sustenta, né? Nós cariocas, eu me digo assim, nós gostamos do carnaval, mas entendemos que a criança é prioridade na gestão do Crivella, a saúde também, e no meu mandato, esse meu mandato defende todas essas questões junto ao prefeito Marcelo Crivella. Então conte comigo, conte conosco, o nosso gabinete está à sua disposição, as nossas redes sociais estão também aí para você nos acompanhar, e se você gostou dessa live, dá um joinha para a gente aí, eu digo, olha, dá um joinha aí, vai clicando aí, joinha, gostei, que Deus abençoe vocês. 10, 1, 2, 3, dia 15 de novembro, João Mendes está de volta outra vez. Um abraço a todos, gente, muito obrigado, e fique com Deus, até a próxima, até lá, até a vitória, se Deus quiser.